Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aqui no vídeo anterior. No vídeo anterior eu havia comentado com vocês que o nosso algoritmo ele possuía um problema na lógica, né? Em uma determinada circunstância aqui, quando a gente executar o nosso algoritmo, ele vai produzir um resultado incorreto, uma lógica incorreta, certo? Que é a situação quando a gente digitar um valor que não seja maior do que zero. Então, se a gente digita um valor maior que zero, essa condição aqui vai dar verdadeiro, e lembrando que o verdadeiro é sempre executado, o bloco que é executado é sempre aquele que está próximo do se, logo depois do se. Então, o bloco que vai ser executado é esse aqui. Se caso esse resultado dessa equação, dessa condição, der falso, ele vai executar este bloco. E a gente tem duas situações aqui que vai acontecer de executar o bloco falso, que é o bloco senão, que é quando o valor for igual a zero e efetivamente um valor menor do que zero. Então, quando a gente digitar um valor igual a zero, o nosso algoritmo vai dizer que o número que foi digitado foi um número negativo. Então, olha só, ok, o valor digitado é negativo, o valor digitado foi zero. Na verdade, matematicamente, na lógica de nós seres humanos, né, o zero ele não é negativo, o zero é um número neutro. E se por algum motivo eu quisesse executar algo diferente para quando for digitado zero, a gente não poderia simplesmente usar o senão aqui. Porque, porque nessa situação a gente tem três possibilidades. A gente tem a possibilidade do número ser maior do que zero, a gente tem a possibilidade do número ser igual a zero, e a gente tem a possibilidade do número ser menor do que zero. Então, quando a gente tem duas ou mais possibilidades, na verdade, três ou mais possibilidades, né, ou mais do que duas possibilidades, um bloco se senão ele não é suficiente para permitir que a gente execute ações diferentes para cada uma dessas possibilidades, porque um se senão ele só consegue trabalhar com duas possibilidades para essa condição aqui em cima. Então, quando a gente tem a necessidade de trabalhar com mais de duas possibilidades, a gente precisa implementar um bloco se, senão, se, ou um bloco se aninhado, que a gente fala, um bloco se dentro do senão, ok? Bom, vamos pegar aqui a nossa lousa virtual aqui, vamos só recapitular aqui bem rapidamente o que a gente viu até o momento. Então, se a gente lembrar aqui, ó, o que a gente tem? Numa situação onde a gente tem uma condição, apenas um se, então a gente tem uma condição aqui, por exemplo, vamos aqui nesse caso aqui, idade maior do que 18, ok? Então o que a gente tem aqui? O nosso algoritmo vem executando, chega nesse ponto aqui, ele vai testar essa condição, certo? Se essa condição produzir o resultado verdadeiro, então eu executo todo o conjunto de blocos associado ao bloco verdadeiro. Se esse resultado der falso, se a condição aqui der um resultado falso, como a gente não tem nada específico para digitar, para executar no bloco falso, o nosso algoritmo simplesmente continua executando logo após da estrutura de decisão. Então essa é a situação da estrutura de decisão simples, né? Apenas com se, ok? Agora a gente viu, igual no exercício anterior, a possibilidade da gente ter duas condições. Então, quando a gente tem duas possibilidades para uma mesma condição, então o nosso algoritmo vai vir aqui, executando. Quando chega nessa condição aqui, ele vai testar. Se isso der verdadeiro, eu executo o bloco verdadeiro. Se isso der falso, eu executo o conjunto de comandos associado ao bloco falso. No caso de uma condição onde eu pergunto se a idade é maior do que 18, o meu algoritmo vem executando, chegou nesse ponto aqui, eu olho para o valor da variável idade. Se, por exemplo, o valor da variável idade for 10, 10 não é maior ou igual a 18, então ele vai executar o bloco falso, ok? Agora, se a minha idade fosse, por exemplo, 18, então idade não é maior, mas é igual. Então, quando a gente coloca o maior igual, qualquer uma das duas aqui me serve. Então, como é igual, aí ele executa o bloco verdade. Numa situação onde a gente tem três possibilidades, a estrutura de decisão composta ela não vai conseguir atender a nossa necessidade. E aí então a gente vê
uma nova estrutura. Agora, na verdade, a estrutura é a mesma, né? A gente só vai acrescentar mais uma possibilidade, que é a estrutura de decisão múltipla. Tá? Estrutura de decisão múltipla ou se aninhado, um bloco de estrutura aninhado. Então, como que funciona uma estrutura de decisão múltipla? Tá? A gente tem uma situação onde o algoritmo vem executando e eu chego nessa condição aqui e eu faço o teste. Para essa condição, só tem duas possibilidades, ou o valor da verdadeiro ou o valor da falso. Para essa condição. Se o resultado for verdadeiro para essa condição, eu vou executar a saída verdadeira, o bloco verdadeiro dessa condição. Então eu vou passar por esse caminho verde aqui, eu vou seguir o caminho verde, certo? Porém, se essa condição produzir um resultado falso, a gente vai executar a saída falsa dessa condição. Então a gente vai cair aqui. Só que quando a gente for para a saída falsa, dentro do bloco de comandos da saída falsa vai existir um outro se. Vai ter um outro se, que pode ser um C simples, uma estrutura de decisão simples, ou pode ser uma estrutura de decisão composta, com um se e um se não. E aí então eu vou avaliar, vou fazer uma nova avaliação, eu vou ter uma nova condição, eu vou ter um novo teste. E aí para este novo teste, eu posso ter um resultado verdadeiro para essa condição aqui, e se o resultado for verdadeiro para essa condição, eu seguiria esse fluxo azul. E se essa condição produzir um resultado falso, ok? Aí eu seguiria para a condição roxo aqui. Então eu iria para a saída falsa desta condição. Cuidado, tá? É a saída falsa desta condição, não é a saída falsa dessa condição. Na verdade, essa saída falsa, ela está dentro dessa saída aqui, né? Mas lembra que a gente vai passar por uma nova avaliação. Eu vou fazer um novo teste. E aí, com base nesse novo teste, eu posso ter ele verdadeiro, e aí eu executo o bloco verdade desta condição, ou eu executo o bloco falso desta condição. Então, note que aqui, nesse caso, a gente tem três possibilidades. A gente tem três situações, ok? Vamos pegar esse... Deixa eu até zerar aqui. Vamos pegar esse caso do lado aqui para a gente analisar ele. Então, olha só. Então, o meu algoritmo vai vir executando, eu chego num ponto aqui onde eu vou testar uma variável idade, por exemplo. A idade é maior do que 18? Vamos imaginar que a idade aqui fosse 10, certo? A idade é maior do que 18? 10 é maior do que 18? Não. Então, para essa condição aqui, para essa condição, o resultado é falso. Então, eu passo pelo fluxo de execução do bloco falso desta condição. Aí eu poderia falar assim, a pessoa é menor de idade, ok? Mas vamos imaginar que a nossa idade aqui seja, por exemplo, seja 19, ok? Então a nossa idade aqui seja 19. Então quando a minha condição chegar, o meu fluxo de execução chegar aqui e eu testar 19 é maior ou igual a 18, 19 é maior do que 18. Então eu vou executar a parte verdadeira deste bloco. Então eu entro aqui. Só que quando eu entrar no bloco verdadeiro desta condição, eu vou encontrar uma outra estrutura de decisão do tipo se. E aí eu posso implementar um novo teste. E aí nesse novo teste eu estou perguntando, a idade é igual a 18? Não, a idade não é igual a 18, é 19. Certo? Então isso dá falso. Então aí eu seguiria por esse fluxo aqui. Vamos trocar a cor. Eu seguiria por esse fluxo aqui, ó. Que seria a saída falsa desta condição. Na saída falsa dessa condição, eu poderia dar uma mensagem falando que o usuário ou a pessoa ali é maior do que 18 anos. Tá? Agora, vamos imaginar que eu cheguei aqui e a idade fosse 18. Tá? A idade é 18 anos. Então, eu cheguei aqui e eu pergunto, idade é maior ou igual a 18? A idade é maior ou igual a 18. Então, eu sigo por esse caminho. Só que eu caio num outro teste. E nesse teste eu vou perguntar, 18 é igual a 18? E aí isso aqui vai me dar um resultado verdadeiro. Dando um resultado verdadeiro, eu vou seguir por este fluxo aqui. E aí, então eu posso executar um código diferente para essa situação. Então note que a gente tem cada cor aqui representando a sequência de um fluxo diferente, certo? O roxo aqui, ele vai seguir a saída falsa desta condição aqui. O verdinho vai ser a saída verdadeira dessa condição. Só que dentro da saída verdadeira dessa condição, a gente tem uma outra condição que eu vou testar. E aí, se essa condição der falso, eu sigo pelo laranjado. E se essa condição der verdadeiro, eu sigo pelo azul. Tá bom? Azul claro. Então,
Para resolver essa situação aqui, é justamente esse caso que a gente vai utilizar uma estrutura de decisão composta, múltipla, desculpa, tá? Então tem algumas formas aqui da gente fazer, tá? Eu vou fazer do jeito que é mais utilizado, mas depois eu vou mostrar uma outra situação aqui que pode acontecer. Vocês podem ver isso em alguns códigos e para você falar assim, nossa, mas o que é isso? Isso é algo diferente? Não, é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aqui do padrão mais comum, tá? O padrão mais comum seria o seguinte: eu tenho aqui, se o valor for maior ou igual a zero, eu caio neste bloco, certo? Caso contrário, como eu tenho duas possibilidades, eu tenho a possibilidade de ser zero ou eu tenho a possibilidade de ser menor do que zero, eu posso vir aqui ó, e fazer um se não, se. E aí eu coloco uma nova condição. Então eu coloco a palavra se não e logo na frente eu já coloco um se. E aí eu vou fazer um novo teste, vou colocar uma nova condição. Aí lembra que toda vez que aparecer a palavra se, eu tenho que ter uma condição. Tá? Então eu vou vir aqui e vou escrever, por exemplo, eu vou testar se o valor é igual a zero. Aí neste caso aqui, ó, na maior parte das linguagens de programação, para diferenciar uma atribuição de valores, né, vamos imaginar que eu faço aqui a declaração de uma variável, inteiro x, e aí eu quero colocar um valor qualquer dentro de x, que não seja vindo do teclado, eu quero colocar esse valor direto lá. Então a gente pode fazer x é igual a 90. Para diferenciar a atribuição, que é um igual, o teste de igualdade aqui dentro a gente usa dois iguais, tá? Então, senão se o valor for igual a zero, então eu faço isso aqui, certo? Só que tem uma outra possibilidade, que é o valor sendo menor do que zero. Então eu posso vir aqui ó, e colocar um senão. Aí eu coloco um senão, abro e fecho umas chaves. E aqui eu vou colocar o que eu quero fazer quando for igual a zero. E aí, por exemplo, eu quero executar este bloco aqui. Ok, o valor digitado é negativo e o valor foi tal. Nesse caso aqui, o valor digitado é neutro. E aí, o valor digitado foi tal. Então, olha só o que a gente tem. Eu tenho as três possibilidades aqui. Ó. A primeira possibilidade, a segunda possibilidade e a terceira possibilidade. Tá bom? Vamos executar para a gente ver? Então, digite um valor inteiro qualquer. 10. 10 é positivo, então ele executou esse bloco aqui. Ó. Falou que 10 é positivo, certo? Vamos executar agora e vamos falar que o valor é igual a zero. Ok, o valor digitado é neutro, então ele caiu nesta condição aqui, certo? E se a gente executar agora e colocar um valor negativo, menos 79, ele vai cair nesta condição do senão, certo? E aqui, bom, então aqui a gente tem a visão das três possibilidades, tá? Bom, você poderia pensar assim, Rogério, bom, eu posso fazer isso aqui se valor for menor do que zero, então faz isso. Bom, eu posso fazer. Se a gente executar aqui, ó, vai dar certo da mesma forma. Ó, 10, o valor é positivo, 0, o valor é neutro, e menos 19, o valor é negativo, tá bom? Bom, só que isso aqui é desnecessário, tá? Inclusive aqui no canal agora a gente está gravando algumas outras aulas de outros conteúdos, né? Então vai ter uma sequência lá de arquitetura de computadores, a gente vai entender como é que o processador funciona, com um pouquinho mais de detalhes. Então depois quem tiver curiosidade para entender um pouquinho melhor como a arquitetura do computador funciona, nós vamos ter ali uma sequência, uma playlist só dedicada à parte de arquitetura de computadores, para a gente entender como que o computador funciona mais detalhadamente. Bom, isso aqui é desnecessário, certo? Porque se eu tenho três possibilidades, eu tenho a possibilidade do número ser positivo, que eu estou testando aqui, e estou fazendo o que eu quero executar neste ponto. Aí, se não for positivo, me sobra duas possibilidades. Sobra a possibilidade dele ser zero e sobra a possibilidade dele ser negativo. Então, aí eu vou cair nessa condição aqui, que é a segunda. Então, é sempre testa na sequência. Aí ele vai testar. Dessas duas possibilidades, eu vou testar o valor é igual a zero. Se o valor for igual a zero, ele vai executar esse bloco aqui. Se o valor não for igual a zero, aí ele vai para a terceira possibilidade. E aí, como só me sobra uma possibilidade, não é necessário a gente escrever isso aqui. Basta um simples senão, certo? Porque só tem três possibilidades. A primeira caiu aqui, a segunda caiu aqui
obviamente só tem uma outra possibilidade que é cair aqui. Então não seria necessário a gente fazer um outro se e fazer o teste se o valor é igual a zero, é menor do que zero. Se você fizer isso, vai funcionar? Vai funcionar. Só que você está pedindo para o processador executar uma ação que ela é desnecessária. Se chegar nesse senão aqui de baixo, só tem, para este caso aqui, só tem uma possibilidade, que é o número sendo menor do que zero. Tudo bem? Então, isso seria uma forma da gente otimizar a execução do nosso algoritmo, né? Para não colocar o processador para executar ações desnecessárias, tá? Rogério, pô, mas se eu colocar isso aqui e eu executar, vai dar uma diferença de quantos segundos na execução? A diferença vai ser muito pequena, tá? A diferença vai ser na casa ali de poucos milissegundos para a execução disso. Mas agora imagina que você estivesse pegando um volume de dados gigantesco, por exemplo, um arquivo com 1 bilhão de linhas que você tem que avaliar, e aí para cada linha você tem que fazer uma sequência de testes, e aí você coloca o computador para fazer um teste adicional que é desnecessário. Aí, nesse tipo de situação, você teria um acréscimo de tempo bastante significativo. Tá? Então já é importante a gente já começar, desde o início da programação, percebendo essas particularidades. Tudo bem? Tranquilo? Bom, para esse vídeo não ficar comprido, vamos finalizar aqui. E no próximo vídeo aí eu mostro a outra possibilidade. O comentário que eu falei assim, que existe uma outra possibilidade da gente enxergar essa estrutura aqui do senão, do cissenão, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, até mais.